Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 14 de junho, segunda-feira. A Santa Liturgia nos apresenta como primeira leitura a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, em que Paulo diz assim: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Que coisa bonita! Todos nós que recebemos a graça de Deus, a graça do batismo, a graça do perdão dos pecados no sacramento da penitência, a graça da Eucaristia, sua presença, corpo e sangue do Senhor Jesus, que vem até nós, em nós, dentro de nós, que não receber em vão esta graça, quer dizer, poder acolher com a abertura do coração, com a abertura da inteligência, para que possa dar frutos na nossa maneira de agir, de pensar quem sou eu, o que estou fazendo nesta vida. E a primeira resposta logo é: eu sou um ramo desta grande árvore que é o próprio Deus, e estou ligado a esta árvore recebendo vida divina. Eu sou ligado ao Senhor Jesus Cristo, eu tomo parte desta vida que é do Senhor, que vence o mal e vence a morte. E depois, então, como eu me comporto com os outros? Então eu procurarei comportar-me assim como o Senhor Jesus se comporta comigo, acolhendo, valorizando, perdoando, alimentando. E então, certamente, daqui nasce desta consciência que podemos conquistar a respeito de Jesus e da graça com a qual Ele nos envolve, nos alcança. Podemos repensar a nossa humanidade e toda a maneira de organizar o tempo, de organizar atividade profissional, o estudo, o uso do dinheiro, a maneira de viver os afetos de uma forma que corresponda ao desígnio do Pai e concretize como os frutos desta graça que nós recebemos. E depois ainda Paulo vai dizer assim: agora é um momento favorável, não damos escândalo a ninguém para não desacreditar o nosso ministério, porque nós somos chamados a agir como ministros de Deus. E depois ele vai dizer, com muita paciência, e faz uma lista de situações complicadas. Paciência nas tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, com palavras verdadeiras, etc, etc. Mas depois também vai dizer como nós participamos de uma riqueza extraordinária. Pode ser que pareçamos assim como pobres, destituídos, mas acabamos tendo a possibilidade de enriquecer a vida de muitos, porque comunicamos algo desta graça que nós já recebemos. Paulo verdadeiramente é uma pessoa admirável pela mudança de vida que ele fez no encontro com Jesus. E além de suas palavras, aquilo que nos admira em Paulo é o seu testemunho. Ele que era um perseguidor da igreja e se tornou talvez o maior entre os apóstolos, quer dizer, um missionário ardoroso que foi criando comunidades, toda a Europa Oriental até a Turquia, a Grécia, em todo canto onde ele, com coragem impressionante, quando pensamos nas comunicações daquela época, foi se dirigindo e enfrentando perseguições, mas também enfrentando a alegria, a satisfação de ver florescer comunidades de pessoas que viviam com um coração só e uma alma só e mudavam de vida, passando do paganismo, de uma vida que
se preocupava somente em ganhar dinheiro, ter alguns prazeres na vida, quem sabe uma fatiazinha de poder para mover-se dentro de um horizonte infinito e eterno de relacionamento com Deus e de construção de amizade fraterna com outras pessoas, e relacionamentos também de justiça, de bem e de paz. Realmente toda a vida de Paulo e todos os seus escritos convergem para nos orientar, para que cada um possa dizer, bom, se Paulo viveu assim, por que eu não? Eu também quero uma riqueza tão grande como aquela que Paulo encontrou, para dar beleza, significado, utilidade à minha vida, à nossa vida. E o Evangelho é de Mateus, no capítulo 5, é o grande capítulo em que Jesus fala também das bem-aventuranças e depois aquela conversa de Jesus sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos, etc. Continua e no trecho que é lido hoje, Jesus diz uma coisa que a mim sempre muito impressiona. Jesus fala assim, ouvistes o que foi dito olho por olho e dente por dente? Era a legislação antiga, na época de Moisés. É claro que isto significa milhares de anos atrás, o povo era muito grosseiro e então, para segurar um pouco os ímpetos da violência, da maldade, era necessário devolver o troco, digamos assim. Mas quando veio Jesus, ele introduziu uma nova mentalidade. Então, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrentais quem é malvado. E se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Parece uma loucura, mas, no fundo, o que é que Jesus nos sugere? Nos sugere que passamos de um comportamento violento e vingativo para um comportamento pautado no amor, que se alicerça no perdão. E por que isto? Porque Ele se comporta assim conosco, Ele me perdoou e me perdoa, então eu também posso perdoar, utilizar da mesma misericórdia que Jesus utiliza comigo, utilizá-la no trato, no relacionamento com as outras pessoas. Então, balizar este nosso comportamento, o nosso agir, por atitudes de misericórdia, porque é no coração de nosso Deus que encontramos a força para agir dessa maneira, para agir de uma maneira que procura imitar o Senhor Jesus, imitar a misericórdia do Pai, imitar então. Com que finalidade? Com a finalidade de fazer prevalecer acima de tudo que somos irmãos. Tanto é verdade que podemos rezar juntos sempre, Pai, Pai nosso, nosso, não meu. E neste Pai nosso incorporamos as pessoas da nossa convivência que encontramos, até mesmo aquelas que às vezes nos maltratam, e por causa desta paternidade comum nós podemos aprender a valorizar qualquer fragmento de positividade na outra pessoa que me permita chegar mais perto, dialogar, acolher, respeitar, de tal forma que nós sejamos os construtores de uma verdadeira paz. A paz que nasce não do medo, se eu faço uma coisa errada, ele vai se vingar e depois me faz um grande mal, então eu vou tratá-lo bem. Não, ele é filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus, por isso vou respeitá-lo e tratá-lo bem. Não pelo medo, mas pelo amor que recebemos e pelo amor que partilhamos, é que a convivência na família, entre colegas de trabalho, na sociedade toda, pode tornar-se uma convivência admirável, que nos comunica alegria, satisfação, gosto de estar convivendo, de sair de casa para ir na escola, para ir no lugar de trabalho, para encontrar as outras pessoas. E não, como muitas vezes acontece, aquele peso, aquela preocupação, porque sabemos que vamos encontrar gente que não aguarda só um momento de poder passar a perna para nos derrubar. Ao contrário, nós queremos construir ao nosso redor este mundo que é feito de compaixão e de misericórdia, de acolhimento e de valorização, mesmo diante das pessoas que nos maltratam algumas vezes, porque
procuramos nos comportar e agir como o Senhor se comporta e age conosco, com total compaixão e misericórdia. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.